Boa noite, irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês lá em João, capítulo 4. Já a gente vai conversar um pouquinho e trazer algumas ideias e uma reflexão que Deus tem falado ao meu coração sobre como a gente pode ter uma vida de adoração ou trazer essa adoração como um estilo de vida para cada um de nós. E se a gente pudesse trazer uma explicação com clareza sobre esse tema, eu acho interessante a gente dividir isso em duas etapas, para que a gente consiga criar um conceito que fique claro do nosso entendimento. Então, a gente vai entender primeiro o que é um estilo de vida. Se a gente pudesse classificar o que é um estilo de vida, trazer uma definição para isso, durante as minhas pesquisas eu consegui encontrar um que me chamou muita atenção, que fala assim: um estilo de vida refere-se ao conjunto de hábitos, comportamentos, valores e práticas que caracterizam a maneira como uma pessoa vive. Ou seja, a maneira, as escolhas, a rotina, os hábitos, tudo isso caracteriza e configura aquilo que a gente denomina de um estilo de vida. E um estilo de vida ela pode ser classificado através de alguns tipos. Se a gente pode trazer assim ao nosso entendimento de uma maneira mais clara e mais objetiva. Então, se a gente pegar, por exemplo, um estilo de vida saudável, o que ele quer dizer e o que ele traz para a gente? São pessoas que têm um hábito de uma alimentação saudável, da prática do esporte, tem aquela questão de exercícios regulares e aquele cuidado em volta da sua saúde. A gente poderia falar que essa pessoa tem um estilo de vida saudável. A gente daria uma outra classificação, que seria um estilo de vida ativo. Seria aquelas pessoas envolvidas em algum tipo de atividade e que sua vida gira em torno das atividades e ela não consegue ficar parada, que é uma pessoa muito ativa. Então, ela tem esse estilo de vida ativo. Tem também uma classificação que eu achei muito interessante, que tem sido muito usado hoje, que é um estilo de vida minimalista. São aquelas pessoas que estão se acostumando a viver com pouco. Em outras épocas isso é chamado de pobre, mas agora a galera está falando que é minimalista, então a gente traz essa classificação. Que a galera é acostumada a viver com algo que é comum, algo que é básico, menos é mais, é só algo mais objetivo. E também tem uma classificação que eu achei muito interessante, que eu vi, que é a pessoa que tem um estilo de vida nômade, que é aquela galera que fica investindo em viagens, que a sua rotina é toda trabalhada nisso, e nos seus hábitos, e procurar novas experiências em outros lugares, que eu acho que é o que todo mundo gostaria de fazer, ter esse tipo de estilo de vida, mas que não faz parte da realidade de todo mundo. Então, se a gente pudesse classificar, trazer essa classificação, a gente vê que são hábitos, são escolhas, são questões da nossa vida que a gente trata, a maneira como a gente lida com o nosso dia a dia, e isso, nossos comportamentos, que caracterizam esse nosso estilo de vida. Tem um teólogo, um escritor, o nome dele é Tozer, que ele diz assim: a adoração não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã. E aí a gente entende o conceito do que é o estilo de vida, e aí a gente traz agora o conceito do que é adoração, para que a gente consiga fazer esse misto do estilo de vida com a adoração. E para mim, o que esse escritor fala e faz sentido, e essa classificação, porque a gente entende e traz que a adoração, na verdade, ela é vida. Ela faz parte da nossa vida, mas no sentido que ela compõe a nossa vida. Entendem? Então, é por isso que a gente não pode limitar a adoração, talvez, a este momento de culto que a gente está vivendo aqui agora. E a gente não pode limitar a adoração a um estilo de música que talvez seja mais lenta ou que nos leva a uma reflexão. Não é sobre isso que a gente vai falar, não é sobre música que a gente vai falar. A gente está falando sobre vida. A gente está falando sobre uma vida de adoração. A minha vida como um objeto de adoração. E uma coisa que a gente pode destacar aqui, que é muito interessante a gente ver, é que a adoração está ligada diretamente à história do ser humano desde o início do desenvolvimento da civilização. Porque é o objetivo do homem, de alguma forma, encontrar respostas num ser superior ou encontrar algo de alguma explicação num elo maior daquilo que é sobre ele. E a gente vê essa conexão com o divino sempre acontecendo desde o início da civilização. Então, isso não é de agora, essa busca, a gente vê isso sendo formado na vida dos homens e das mulheres desde o início. E dessa forma eu entendo e consigo compreender que a questão aqui é que não cabe a discussão se nós somos ou se nós não somos adoradores. Porque isso é um fato.
Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa vida, da nossa classificação quanto vida. A nossa questão aqui é a quem ou a que você tem adorado. Entendem a diferença? Uma coisa é fato, e isso precisa ficar claro na nossa cabeça. Nós somos adoradores, somos criados para isso. Mas a quem ou a que você tem adorado? Essa é a grande chave que a gente tem que entender. Então, se a gente pegar esses dois conceitos do estilo de vida e pegar o conceito de adoração, e a gente puder fazer um mix, juntar, para que a gente encontre uma resposta por esse estudo de hoje, a adoração como estilo de vida seria o conjunto de hábitos, comportamentos, valores e práticas de uma pessoa que vive uma vida de submissão, honra, amor, conhecimento e devoção a Deus. O que isso quer dizer? Que a nossa vida gira em torno de Deus. Então, uma vida de oração, ou melhor, um estilo de vida de adoração está voltado aos nossos comportamentos, o nosso hábito, a nossa estrutura, a forma como agimos e como reagimos àquilo que nós falamos. Tudo isso é relacionado com a figura de Deus. E isso se apresenta através da honra, através do amor, através da devoção, através do conhecimento. Então, para que fique bem claro isso que a gente está tratando aí hoje, nesse texto que a gente vai ler de João 4, a gente vê aí, na verdade, não é nenhum texto, a gente pode dizer que é uma conversa que Jesus teve com essa mulher samaritana, e ali ele faz uma revelação muito sensacional, um novo conceito de adoração, se assim a gente pode dizer, e ele traz essa revelação para a gente, que eu achei muito interessante e que faz sentido com essa classificação de uma vida de adoração. Então, vou pedir para que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. A gente vai ler João, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 24. Eu vou ler aqui na minha versão, porque eu vou destacar algumas palavras com vocês, mas eu peço que acompanhem na versão aí de vocês, que vai ficar claro para todo mundo. João 4, versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva." "Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e ela dá vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água." "Vai buscar seu marido", disse então Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Texto talvez muito conhecido da maior parte dos irmãos, e por outras mensagens já pregadas e por outras lições já tiradas sobre esse contexto. Mas eu queria trazer a atenção de vocês hoje, a gente refletir sobre a adoração através desse texto. E a gente precisa destacar alguns conceitos e trazer algum enredo por trás dessa história para que fique claro de você entender esse cenário e o que está acontecendo ali, o porquê de tantas perguntas e respostas e de todo aquele contexto. Então peço que vocês acompanhem comigo. Lá no versículo 4, se a gente voltar lá no início, Jesus fala assim: no caminho teve de passar por Samaria. Se a gente estuda a geografia daquele local, a gente entende que o caminho que ligava Judeia a Galileia ou Galileia a Judeia não necessariamente precisava passar pela Samaria. Mas Jesus me mostra aqui intencionalidade. Uma palavrinha que muito se é falada agora. Intencionalidade. Ele precisava estar naquele lugar, naquele momento e com aquela pessoa. Então Jesus, ele chega até um povoado samaritano de Sicar e faz uma pausa nessa caminhada onde ele já tem vindo para descansar perto desse poço que era conhecido como Poço de Jacó. E lá Jesus ele então encontra com essa mulher samaritana e se a gente voltar no versículo 7, ele fala: por favor, dê-me um pouco de água para beber. E a mulher aí fica fortemente surpresa com essa pergunta. Porque, na verdade, esse contato entre um judeu com um samaritano, a gente sabe que era conflituoso naquela época. Então, lá no versículo 9, a Bíblia relata: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você pode me pedir água? Como eu disse aqui, a gente tem um conflito histórico. Os samaritanos eles eram vistos como um povo impuro através da vida dos judeus, tá? Por conta de tradições, onde o povo se misturou com outras raças e onde eles trouxeram para a sua rotina de culto a adoração de outros ídolos, se assim a gente pode dizer, que isso está relatado lá em 2 Reis. Então, se a gente trazer isso aqui para a memória, para essa conta, a gente fala desse conflito de de samaritano com os judeus, por conta dessa diferença em que o povo judeu tinha dessa tradição com relação a eles. E mais uma coisa que é importante destacar, que para mim que eu acho que sensacional, é que o fato dessa mulher ter questionado Jesus de por que ele pede água para ela, é porque, na verdade, se o judeu tivesse contato com algo que o samaritano também tivesse tido contato, ele se tornaria, na tradição judaica, cerimonialmente impuro. Então, ali tinha um perigo para os judeus em relação a isso. Então, por isso que ela destacou: como você, um judeu, vai pedir para mim, uma samaritana, água? Ou seja, você vai se tornar impuro se beber no mesmo copo, tocar no mesmo balde, pegar na mesma corda do que eu? Então, era naquele momento que a gente estava falando. Um outro destaque que a gente pode fazer aqui, está lá no versículo 8. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Pensa comigo, a gente está falando aqui de 12 discípulos indo para um outro povoado comprar comida para 13 pessoas. Não era necessário isso tudo de gente para fazer uma compra. São 13 pessoas para comer, 12 vão até ir lá comprar. Mais uma vez, Jesus me prova da sua intencionalidade. Ele precisava chegar naquela hora, naquele momento, e falar com a mulher naquele jeito. Porque a cabeça ainda dos discípulos ainda era uma cabeça ligada à tradição. Então, talvez, se eles estivessem participando ali daquela conversa, de alguma forma eles poderiam gerar algum tipo de interferência. E a Bíblia relata isso, se vocês avançarem aí, lá no versículo 27, quando os discípulos retornam, eles falam, a Bíblia relata assim: naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrar ele falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? Ou seja, na visão dos discípulos, eles ficaram surpresos porque eles viram um judeu conversando com uma samaritana. Então isso prova mais uma vez que Jesus precisava estar com ela naquele momento, sozinho. Intencionalidade para aquilo. E aí que a história começa a ficar boa, aí que a história começa a ficar legal, que é onde eu quero trazer mais a vocês a memória. Jesus então se oferece e se apresenta como a água da vida para aquela mulher. E lá no versículo 13,
ele fala assim: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então essa mulher, obviamente, pede pelo quê? Senhor, me dá dessa água, então me dá que eu quero beber dessa água. E acho interessante a gente destacar aqui, versículo 15. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar a água. Essa mulher não queria estar ali naquele momento. Ela não queria estar ali, ela queria ficar sozinha. Porque se a gente vê, a palavra relata que Jesus encontrou ela por volta de meio-dia. De acordo com o costume da época, as mulheres iam ao poço pela parte da manhã retirar água. E essa água era retirada para durar durante todas as atividades durante o dia. Então, se ela estava ali ao meio-dia, então se a gente pega um dia comum de sol, seria o pico daquele calor que a gente está lá. Então, aquela mulher não queria encontrar ninguém. Ela queria estar ali sozinha, fazendo a atividade dela e voltar. Ela não queria encontrar ninguém. Então, é por isso que, mais uma vez, Jesus prova a sua intencionalidade. Avançando mais um pouco, versículo 16 e 17 de novo. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. A resposta dela é o que mais me traz uma surpresa, que ela diz assim, você deve ser profeta. Ela reconhece em Jesus, através dessa frase, através dessa afirmação, alguém como autoridade religiosa. Então, ela enxerga alguém que descobriu da vida dela, sem ter a conhecido, como alguém de autoridade religiosa. E, obviamente, aquela mulher não ia perder a oportunidade. Ela estava falando com um judeu, falando de uma tradição que já estava sendo quebrada, ela vai aproveitar o momento e vou começar a perguntar tudo o que eu quero e o que eu quero fazer agora. E aí é onde a gente chega no texto, e até aí que eu queria chegar com vocês, nesse momento da história. Porque a partir de agora, o que a gente vai ver e as respostas de Jesus e a conversa que ele vai ter com ela, é uma revelação desse novo momento de adoração que ele traz para a gente. A partir de agora, Jesus faz e nos mostra conceitos de adoração que a gente precisa trazer para a nossa vida. E talvez uma resposta que eu quero que você encontre nessa noite. A gente entendeu o que é adoração, a gente entendeu o que é estilo de vida, a gente entendeu o que é ter um estilo de vida de adoração, mas como? Como a gente consegue obter? Como a gente consegue esse hábito, esses novos hábitos de ter uma vida de adoração? Através de 3 caminhos que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro deles é através da devoção. Por meio da devoção, a gente tem esse estilo de vida de adoração. Voltando para o texto, a gente vê aqui a mulher reconhecendo Jesus como uma autoridade espiritual. Lá no versículo 19, ela afirma isso. Então, no 20, ela pergunta para ele: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, que os nossos antepassados adoram? A mulher estava questionando, é aqui na Samaria que a gente deve adorar, ou é lá em Jerusalém que a gente deve adorar? Qual que é o local correto da gente fazer essa adoração? E aí Jesus responde, versículos 23 e 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, quando disse, lá no início do versículo 23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, ele vem trazendo uma ideia para a gente sobre um formato de adoração que não está mais ligado ao local. Naquele momento, ele apresenta e traz uma resposta a ela, que a adoração não estava mais ligado ao local. E se a gente for parar para ver a história, no Antigo Testamento, essa parte dos sacrifícios, dos rituais e do apresentar ao templo eram feitos pelos levitas e pelos sacerdotes. E aqui Jesus ele vem apresentar para a gente, a partir do Novo Testamento, a gente vem com um novo foco, onde não está mais preso no lugar da adoração. Jesus ele afirma, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Então o homem passou a ser a morada de Deus.
o homem passou a receber o Espírito Santo em sua vida. Então, a sua vida é o lugar onde o culto deve acontecer. E é por isso que a gente tem que ter essa vida de devoção. E é por isso que a gente deve ter a nossa vida ligada a isso, porque a nossa vida passa a ser um culto de adoração. É por isso que a gente não vem aqui para, de alguma forma, dos nossos momentos de culto, na verdade, a gente vem prestar essa adoração, sabe? No nosso momento coletivo aqui, o que a gente faz, na verdade, é aquilo que você faz no particular. A igreja, como se reúne e está juntos em adoração, na verdade, é uma resposta daquilo que você faz na sua vida particular, no seu momento de adoração. E Helena Tanuri falou uma frase sobre devoção que eu achei muito interessante, que ela diz assim: você se torna semelhante àquilo que você contempla, semelhante àquilo que você adora, aquilo que ocupa a centralidade dos seus afetos, da sua atenção e da sua devoção. A palavra-chave aqui é a devoção. Ser uma pessoa devota, vocês já devem ter ouvido sobre isso, e talvez outras religiões, e o comum de outras religiões é apresentar alguém que é devoto a algo ou alguém. E você sabe que a vida dessa pessoa muda, porque ela tem tradições, ela tem ritos, ela tem conceitos que envolvem aquilo que ela é devoto. Então, se a gente trazer esse mesmo conceito, esse mesmo estilo para a nossa devoção, só que, na verdade, a gente está colocando aqui Jesus na centralidade da nossa devoção. É Ele a quem nós devemos adorar. E a devoção, ele tem esse significado e traz esse significado que é um apego sincero, fervoroso a Deus. É uma observância, talvez, dessas práticas que a gente deve ter, o zelo, a afeição, a dedicação, o sacrifício, a piedade, tudo isso voltado ao objeto da sua adoração. Entendem? São Tomás de Aquino disse: devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Ou seja, a gente está trazendo Deus para a centralidade. Isso é devoção. E o que precisa ficar claro para mim e para você, que um ato de devoção, na verdade, é algo particular e algo que é uma escolha pessoal. Então, eu não posso escolher por você, e é algo que você precisa fazer pela sua vida. Você precisa tomar a escolha e fazer a escolha de quem você vai adorar, de quem você vai servir. Lembra que a gente falou que não é mais o formato que importa, não é mais o lugar, mas é a quem nós estamos adorando? É essa escolha que você tem que fazer. Não é aqui quanto igreja, aqui a gente apresenta a quem deve ser adorado, mas é você que escolhe se você vai adorar ou não a esse Deus que está sendo apresentado aqui. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo ele resume tudo sobre a questão de devoção. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, ele me mostra, assim, um sacrifício. O fato de eu ter tirado a minha vontade, né? E aqui, quando a gente fala de sacrifício, a gente não se compara ao sacrifício que foi feito na cruz. A gente está falando de um sacrifício nosso, de fazer uma escolha, ok? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui, novamente, a gente fala de dedicação. Dedicação em escolher viver a vida como a vida de Cristo. Escolher viver segundo aquilo que Cristo tem para a nossa vida. E no final do versículo ele fala, agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, pela prática, através das atividades, dos hábitos. Então, a vida que eu vivia antes lá na carne, agora eu vivo ela como Cristo vive. Então, eu trago esse conceito dos meus novos hábitos para cá. Então, o primeiro caminho, o primeiro meio que vai me levar a ter uma adoração como estilo de vida, é através da devoção. O segundo caminho que a gente aprende é através do relacionamento. E eu peço para que vocês voltem lá no versículo 22. E Jesus faz outra declaração. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Então, de maneira sintética, o que a gente pode declarar e que a gente pode entender aqui, é que a prática de adoração dos samaritanos estava ligado, porque o conceito deles estava ligado somente lá à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham parado ali.
Então, tudo o que foi dito pelos profetas e tudo ali, e somado ainda o fato da adoração aos outros ídolos, fez com que a cultura de adoração deles fosse distorcida ao longo do tempo. Então, a gente vê que aquilo que eles estavam adorando não era, de fato, a Deus somente. Então, o que faltava para eles era conhecimento e era relacionamento. E é o que precisa ficar claro para cada um de nós, que para a gente ter uma vida de adoração, a gente precisa conhecer. A gente precisa ter relacionamento. A gente precisa saber aquilo e a quem nós estamos adorando. Porque senão, como é que a gente vai cantar e vai falar que adora um Deus vivo, que adora um Deus santo, que adora um Deus poderoso, se eu não conheço, se eu não tenho experiência, se eu não tenho relacionamento? Como é que eu vou declarar isso se eu não vivo isso e se eu não tenho isso na minha vida? Entendem? E isso não é o que Cristo espera de uma vida nossa de adoração. E eu achei muito interessante, quando eu estava estudando sobre essa questão do relacionamento, que eu lembrei de uma cultura que meu pai e minha mãe me ensinou. Desde quando a gente era pequeno, meu pai tem um assobio muito chato para identificar a gente em algum lugar. E ele ensinou e condicionou a nossa mente a esse assovio. Então, qualquer lugar onde a gente esteja, que a gente sai de perto dele um pouco, ele vai assovia, e aí onde a gente está, a gente tem que achar ele. E ele não para de assoviar enquanto não achar ele. E isso é comigo, com a minha mãe, com o meu irmão, todo mundo. Então, ele faz esse assovio, onde você está, você tem que ir atrás dele. E eu conheço isso, sabe quando aqueles crimes de ligação, seu filho está sendo sequestrado, sabe? O código lá de casa é esse assovio. Se você assoviar, souber assoviar como eles, vocês vão conseguir enganar meu pai, tá? Se vocês quiserem fazer isso. Mas, enfim, esse é um código. Por que eu quis trazer isso para o nosso entendimento? Porque isso é relacionamento, isso é intimidade. A gente só tem isso entre nós quatro, porque é um conceito de família, há um relacionamento. Entendem? E é esse mesmo conceito que a gente precisa ter sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele. Quando Ele fala, eu preciso ouvir. Quando Ele fala, eu preciso entender. E eu só consigo ouvir com clareza aquilo que eu estou perto. Entendem? Se eu estou falando aqui, talvez os mais próximos estão me ouvindo. Talvez quem esteja lá atrás não esteja me ouvindo. Porque quem está perto ouve melhor de quem está longe. Esse é o conceito de relacionamento. Eu preciso estar perto para ter intimidade, eu preciso estar perto para estar junto, eu preciso estar perto para conhecer. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, as Escrituras, elas revelam o caráter de Cristo. Então, eu preciso conhecer aquilo que foi revelado sobre Ele. Eu não preciso buscar em outros lugares e talvez outras experiências com outras pessoas tiveram. Isso é válido? Sim, mas aquilo que precisa ser conhecido dele já está aqui, já foi revelado. Então você pode conhecer de Cristo somente lendo as Escrituras. E você vai ter experiências grandiosas com ele através disso. Tem um outro escritor que fala assim: o modo como adoramos molda o modo como nós cremos. O modo como nós adoramos molda o modo como nós cremos. Ou seja, se a nossa adoração ela é vazia e superficial, a nossa fé ela é vazia e superficial. Porque se eu não conheço aquilo que eu estou adorando, eu estou repetindo palavras que foram ditas por outras pessoas. E por isso que essa igreja insiste, na verdade, com que você tenha relacionamento com Deus. E é por isso que a gente fala de células. É por isso que a gente fala sobre a escola bíblica dominical. É por isso que onde a gente tem acesso a nossos pastores, onde a gente tem acesso a uma liderança, para que a gente conheça através do discipulado, do contato. Mas é isso que você precisa fazer de maneira particular na sua vida. O que a gente se alimenta aqui aos domingos e alguns que vêm às quartas-feiras não é o suficiente para você ter um relacionamento íntimo com Ele. Você precisa de mais. Senão, aos poucos, isso vai se perdendo na sua vida. Então, o segundo caminho que a gente tem, o primeiro é por meio da devoção, o segundo por meio do relacionamento, e por fim, para a gente poder encerrar, é através do amor. Sim, através do amor. E assim como eu disse domingo, durante uma ministração aqui, Deus ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa da nossa adoração. Mas Ele espera que a gente tenha uma vida de adoração, porque Ele nos ama. E aí pode parecer estranho falar, poxa, Ele me ama, e aí por Ele me amar, eu preciso adorar. Qual que é a condição, qual que é a relação diante disso tudo? Se a gente ama alguma coisa mais do que Deus, a gente está cometendo idolatria. A gente está tirando Ele do centro.
Então, por ele me amar tanto, ele me pede que eu seja prioridade dele da adoração, porque eu não vou colocar outra coisa no lugar dele. Então, se eu adoro a ele, eu amo a ele em primeiro lugar. Então, quando as pessoas trocam a Cristo, por exemplo, pelo dinheiro, a gente sabe que o dinheiro vai acabar. Uma hora isso vai falhar. Quantos de nós já não passamos por momentos difíceis? E se a gente fosse apegar a nossa vida ao dinheiro, certamente nós iríamos fracassar. Tem pessoas que se apegam e colocam na centralidade outras pessoas. Cara, não faz sentido isso. Pessoas vão falhar, pessoas vão errar. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Então não tem como a gente colocar a nossa fé, a nossa centralidade em outra pessoa, a nossa prioridade em cima de outra pessoa. E ainda tem um outro grupo, que é um grupo de maluco aí, que coloca o trabalho como centralidade da sua vida. E não pode ser assim. Porque as crises financeiras vêm. Aí sua empresa pode fechar e você, pode rodar. Pode surgir alguém que vai fazer o seu serviço melhor do que você faz. E você, o que mais tem acontecido é máquinas surgindo, inteligências artificiais que vão fazer você sair. E você vai ter a sua vida pegada ao trabalho. Tudo isso vai te frustrar, tudo isso vai falhar com você, tudo isso vai te destruir. E é por o fato de Deus te amar tanto que Ele pede que a sua centralidade esteja nele. Porque se você tem Ele como centro, nada dessas outras coisas você coloca em primeiro lugar. Então nada disso, ou melhor, Ele não irá te decepcionar, Ele não irá falhar com você, Ele não vai fazer com que você tenha medo ou passe por alguma dificuldade. Ou seja, tudo isso é permissão dele para a sua vida, quando você entende que ter uma vida de adoração envolve tudo isso. E não é à toa, quando Jesus fala lá em Marcos 12, quando ele teve uma conversa de resposta com os escribas, Jesus respondeu assim para eles: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro e o maior daqueles mandamentos que Jesus vem trazendo aqui para a gente. Ou seja, ele pede e nos fala que ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. E é isso que precisa ficar claro. E quando a gente traz isso, a gente passa a ter essa vida de adoração a ele. E concluindo, e se a gente pudesse fazer um resumo de tudo isso, e uma ligação com tudo, a gente vê que o estilo de vida de adoração, ela está diretamente ligada à sua devoção, e a sua devoção a Ele, e através do seu relacionamento com Ele, e por meio da maneira como você demonstra o amor a Ele. A sua devoção está relacionada com o seu contato com Ele e a forma como você o ama. Isso é ter uma vida de adoração. E lembre-se que uma vida de adoração é uma escolha pessoal que você tem que fazer pela sua vida. Ninguém aqui pode tomar a decisão por você. Somente você pode escolher a quem você vai servir e a quem você vai adorar e a quem você vai se entregar. Jesus nos ensina, Jesus nos mostra e Jesus nos prova, assim como ele mostrou para essa mulher samaritana. E, na verdade, mostrou para todos nós. A gente vê no início, era uma mulher presa a uma religião, a uma tradição. E depois disso, se você continuar lendo o texto, eu achei engraçado um pastor falando sobre isso. Ali ela tem, talvez, a primeira missionária que sai dali. Porque ela sai e ela vai falar daquela experiência que ela teve com Jesus. Porque a vida dela, ela entendeu a quem ela deve servir e a quem ela deve adorar. E não importa se ela estivesse em Samaria ou se ela estivesse em Jerusalém. E é o mesmo que eu falo por você, não importa se você está aqui ou se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está na sua família. Importa aquilo que você tem entregado e a quem você é entregado. A sua devoção a Ele, o seu relacionamento com Ele e o seu amor a Ele. Tudo isso vai provar se você tem uma vida com estilo de adoração. Amém, irmãos? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e que você pudesse pedir isso para Deus. Para mim, isso foi algo que me marcou durante essa semana, porque foi uma coisa que Deus me provou, que às vezes a gente não tem esse estilo de adoração tão fortemente ligado como deveria ter. E Deus ele me mostrou um caminho onde eu devo seguir essa vida de adoração. Então peça para que Deus faça com que você tenha essa devoção sincera a Ele.
que você consiga demonstrar o seu amor a Ele, que você consiga fazer escolhas diárias de ter um relacionamento com Ele. Através dessa oração, através do discipulado, através de estar aqui, tudo isso nos faz crescer em relacionamento. Mas você precisa querer estar aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Muito obrigado porque o Senhor me provou por mais uma vez que eu fiz a escolha certa de quem eu estou adorando. Talvez eu não esteja adorando da maneira correta ou como o Senhor espera da minha vida, mas eu sei a quem eu estou adorando. Eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho te conhecido, eu tenho experiências com o Senhor. E é isso que eu te peço, Senhor, nessa noite. É que este povo, Senhor, reunido aqui, possa também fazer essas escolhas, Pai. Que eles possam ter esse contato contigo, Senhor, diário, e ter esse relacionamento com o Senhor, Pai. Que a sua vida, os seus hábitos, os seus comportamentos, Senhor, possam mostrar uma devoção, Senhor, uma vida voltada ao Senhor. E que através disso, Senhor, a gente consiga demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor, e reconhecer o Senhor como o suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. Que possamos reafirmar todos os dias isso, Pai. Que através do conhecimento que a gente tem de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, possamos nos apegar a isso, Senhor. E a passar a entender que servimos a um Deus vivo, passar a entender que servimos a um Deus que é poderoso, passar a entender que servimos a um Deus que é forte, que é digno, que é um Deus justo, que é um Deus que cuida de cada um de nós, que é um Deus que supre as nossas necessidades, que é um Deus que nos surpreende com tamanho cuidado, é um Deus que derrama a sua graça e o seu amor sobre nós. Que essa possa ser as nossas experiências, através do contato com a Tua palavra e através do nosso relacionamento, Senhor. Nos faça viver isso, Senhor. E não nos permita que outras coisas, Senhor, venham se colocar como prioridade, Senhor. Que possamos ter esse entendimento claro e que possamos fazer essas escolhas, Senhor, de ter o Senhor como centro das nossas vidas e colocar sempre o Senhor como prioridade. E qualquer desvio, Senhor, fora disso, o Senhor possa nos trazer de volta, Senhor, trazer à memória, Senhor, tudo isso. Teu Espírito Santo possa nos incomodar, Senhor, de tal maneira que a gente não consiga, Senhor, a viver de outra forma, Pai, senão prostrados diante do Senhor. Essa oração, Pai, que o Teu povo faz aqui nesta noite, em honra e glória ao Teu nome. Amém e amém.